Então, muito boa noite. É com muita alegria que a gente vai iniciar mais um podcast. Interessante que a ideia inicial era fazer uma composição com a parte espiritual, parte família, né? E aí depois me veio na cabeça de começar a conversar também com algumas polêmicas. Aí veio na minha cabeça 1000 graus. Aí conversei com a Lohane no último podcast, acho que foi bem legal, foi bem interessante. E aí conversando com ela, olha, o que você acha de a gente começar a fazer algo voltado também para a política? E aí a gente meio que inseriu de maneira permanente o 1000 graus no Gilson Cast, essa é a ideia. Então, assim, eu gostaria de agradecer demais a presença, sua presença, Bruno Lampião, que foi um convidado já de primeira, que veio na mente da Lohane, falou, olha, ele é o cara, vamos chamar ele já para a gente iniciar. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado e o convite de estar aqui conosco. A ideia é conversar e você pontuar algumas coisas que você acha importante. E aí, combinei com a Lohane que ela iria bater e eu assoprar. Seja bem-vindo, Lohane. Faz o que quiser. Olá, pessoal. Meu nome é Lohane, como eu já me apresentei e já me apresentaram para vocês, né? Fiz esse convite para o Bruno porque ele sempre foi uma das chaves aí da política que sempre manteve um contato comigo muito grande, né? Ele nunca teve aquele distanciamento que muitos possuem aí com medo da minha pessoa, mas ele manteve o caminho aberto, né? Conversei se tinha algum assunto delicado que ele não quisesse falar e ele deixou o caminho aberto para que eu possa, né, navegar entre as polêmicas de Bruno Lampião também. Então, muito obrigado por aceitar o convite e vamos começar aí. A primeira pergunta é aquela aqui, ó. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer vocês pela oportunidade, parabenizar aqui o Gilson pela iniciativa de criar o podcast, é o primeiro podcast meu, então assim, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês aqui. A Lohane, ela é a pessoa que está movimentando as redes sociais da cidade de São Luís, que é esse 1000 graus dela, né? Então isso aí trouxe uma ascensão grande, né? Ela foi recordista de seguidores da sua página social, então parabéns, Lohane, pelo trabalho. O Dr. Gilson também, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, tá? Eu quero poder contribuir com o podcast de vocês e, quem sabe também, em breve, estar voltando de novo aí, porque eu acho que eu espero gostar e participar de um podcast. Aí sim, com certeza. O Bruno, me explica uma coisa. Vai ser uma situação bem informal, fica bem à vontade comigo aqui. Por que você resolveu virar político? Curiosidade. Pô, você estava lá com quantos anos? Você falou assim, vou mexer com esse negócio. Cara, a política entrou no berço lá de casa. Meu pai sempre foi uma pessoa muito conhecida. O Lampião veio do meu pai, o apelido de Lampião. E interior, se não tiver um apelido, você não tem uma referência. Então, quando o Edmilson foi prefeito de São Luís pela primeira vez, a minha mãe participou da Secretaria de Assistência Social. Ela fez parte, né, do corpo ali, junto com a primeira dama, que era a Mércia, que é a esposa do Edmilson. E minha mãe trabalhou uma das secretárias dela ali, então ela fazia um serviço bacana na área social. E eu ingressei, na época eu tinha 15, 16 anos, eu ingressei na prefeitura como badeco, aqueles badequinhos de bicicletinha, pagando conta de funcionário, que trem ali. E a prefeitura de São Luís comprou uma máquina de xerox, na época era uma coisa muito moderna, a máquina de xerox, né? Era a maior máquina de xerox de São Luís, precisava de uma pessoa para operar essa máquina. Então eu entrei ali para fazer esse trabalho de operação na máquina de xerox, trabalhar naquela xerocadora. E essa máquina ela ficava dentro da prefeitura, na sala do departamento de compras. Então, eu fazia as xerox e via muita movimentação, porque a prefeitura circulava toda ali dentro desse departamento, iluminação, a parte de saúde, a parte de ciência social, a parte de obras, tudo passava pelo departamento que é ali que saía as coisas, as demandas. E o secretário na época era o seu João Pereira, que falecido já, mas é uma pessoa tradicional da cidade, né? Dona Natália, que é a esposa dele, ainda mora na mesma rua da casa da minha mãe. E ele, na época, sempre muito apertado, ele era muito comprometido com o serviço. Então, eu aprendi muita coisa com o senhor João Pereira. E ele começou a me dar algumas missões dentro do departamento. Além da xerox, eu fazia algumas missões ali dentro. Depois o senhor João Pereira saiu e foi o secretário Jesus Camargo, também falecido, né? Camargo também é uma pessoa tradicional da cidade, a Madeireira Camargo, que o filho dele toca até hoje.
E o Camargo me deu mais espaço dentro dessa secretaria. Eu comecei a fazer mais coisas e comecei a me ausentar na máquina de cheques. Então, isso foi me evoluindo. Isso já temos alguns anos, 20 anos, 15 anos. 20 anos, viu? Eu tava com 16 para 17 anos, hoje eu estou com 40, fiz agora o raso 40, fiz agora dia 15 de abril. E aí, com o seu Camargo, eu fui evoluindo e eu comecei a ter missões mais importantes dentro do departamento. Comecei a ser mais essencial dentro do departamento, muito jovem. Aí o Camargo teve um problema e saiu. Ele saiu, o dia que eu saí, não sei o que aconteceu, uma mudança, uma coisa. Se não foi por outra secretaria, não me lembro. E aí eu comecei a pegar um exercício maior. Eu já despachava mais com o prefeito, eu já tinha mais um contato com o secretariado e tudo. E depois eu fui convidado pelo Edmilson, porque estava chegando a época de política. Ele me chamou aqui e falou: seu nome está aparecendo nas pesquisas. Já pensou em candidatar? Por quê? Porque eu tinha muito contato. Como é que é feita essas pesquisas? Seu nome está aparecendo como? Porque assim, na época, quando chega véspera de eleição, você começa a fazer as enquetes. Né? Na época não tinha internet. Tinha as enquetes na rua. Quem você votaria e tal. Mas você já tinha colocado seu nome assim? Tipo, nunca, nem imaginava. Eu tô achando que eu mexi questão. Não, nem passava na minha cabeça. Mas por quê? O nome do meu pai era muito forte na cidade. Meu pai é um cara muito conhecido. E aí, então, o filho do Lampião, vai falar com o filho do Lampião, vai falar com o filho do Lampião. Então, queimava a luz na rua, não, fala com o filho do Lampião. Aí eu tinha amizade com o pessoal da parte elétrica. E a prefeitura era muito pequena ainda, em São Luís. Era poucos funcionários efetivos que tinha o município. O quadro efetivo de funcionários era pequeno. Então, eu tinha acesso à Secretaria de Saúde, eu resolvi muita coisa com a Secretaria, tinha uma boa relação com os funcionários. Na garagem municipal tinha uma boa relação com a equipe. Na Polícia Militar, na época, doutor, a Polícia Militar era 100% dependente da prefeitura. Abastecimento, troca de pneu, manutenção de viatura, era uma situação bem diferente do que é hoje. Então aquilo ali foi me tornando conhecido, me tornando essencial naquelas situações. E aquilo foi aparecendo. Aí eu comentei isso em casa. Meu pai, não mexer com isso não, isso, né? Tem de política que tem para quem tem dinheiro, isso aí não é para nós não dá conta de mexer com isso não. E minha mãe, como estava fazendo um excelente trabalho na ciência social, ela, não, é a oportunidade. A minha mãe é a politiqueira, ela gosta de política. Seu pai não era político? Meu pai já candidatou vereador, mas não ganhou. Entendi. A minha mãe já era apaixonada por já tinha perdido dinheiro nessa história. E a minha mãe era apaixonada, porque ela estava atendendo várias pessoas, fazendo um trabalho até hoje, onde eu chego. E sua mãe, nossa, a mãe é boa demais, sua mãe me ajudou demais mesmo. Então as pessoas têm boas lembranças da minha mãe, que é viva ainda. Meu pai, eu perdi meu pai, né? Mas minha mãe está viva, graças a Deus. E daí começou. E aí, né, você se candidatou e foi dando certo. Foi dando certo. Algumas situações que eu tenho curiosidade pessoal, pode ficar à vontade de me interromper. Como é que é aquele negócio de, cara, ganhei e tal? Porque assim, quem vai fazer o vestibular, passei no vestibular, sabe aquela sensação de... Porque é uma coisa assim, deve ser emocionante, e ao mesmo tempo a responsabilidade, e ao mesmo tempo começa... Muito. Eu ganhei a eleição, eu estava com meus 19 anos para 20. Então eu fiz 20 anos como vereador em abril. Então eu comecei muito jovem na política. E aquela deslumbrada inicial aconteceu? Muito grande, claro. Então eu sou um cara. Claro que teve, né? Que ela é sério. No interior, ser vereador jovem, né? Então assim... Bonito você nunca foi, você não adiantou, né? Não era esse caso. Se você ver a minha sorte de infância, eu melhorei demais. Você tá no melhor momento. Eu melhorei demais. Eu assim, como é que tinha uma mulher que queria namorar comigo. É papo, é bom de papo demais, né? Tinha. Eu acho que era isso. Depois você pergunta a minha mulher como é que era. Porque, engraçado também que a minha esposa participou muito ativamente, porque nós conhecemos dentro da prefeitura. Olha só. Foi um negócio que ela foi para ser estagiária do advogado na época, que a sala ficava perto da minha ali, e a gente conheceu ali. Então, assim, é uma história, né? Você já era vereador? Não era. Ainda não era. Ela me conheceu. Você, né? Eu acho que ela tinha desconfiança. Esse menino vai dar certo, esse menino. E é mais difícil vencer o segundo, terceiro mandato, quarto mandato. Aí, ou não. Ou cara, assim, ó, já está feito aqui. O primeiro
foi assim, como eu ganhei muito jovem, aí o que aconteceu? O Edmilson foi o prefeito na época, o Tatica, era um cara muito forte aqui na cidade, até hoje, né? Financeiramente, estruturalmente, o pessoal tinha um frigorífico grande na cidade, Curtume. Então o pai dele era um cara que era deputado federal, era um pessoal muito forte aqui dentro de São Luís. E ele foi cassado, passado no meio do ano, primeiro ano de mandato dele, teve o mandato dele cassado, e quem assumiu foi a Marisa, que era ex-prefeito, que ele ganhou dela. E na época, quando ele perdeu o mandato, eu fiquei praticamente sozinho de oposição à Marisa. E como houve um clamor, então assim, houve a questão das pessoas não queriam que fosse ela prefeita e fosse o Edmilson estava na sua reeleição, acabou que a sociedade desprezou. E a Marisa era uma pessoa muito habilidosa politicamente, era a pessoa que comandava a política de São Luís antes dessa... Tem uma época do xerife da Marisa que eles comandavam São Luís. E aí quando o Edmilson entrou, ele quebrou essa barreira. E ela conseguiu na justiça tirar o mandato dele. Só que a sociedade... Pô, cara, e o cara fez um bom mandato, ele foi um bom prefeito, ele foi um cara empreendedor. Tanto que eu acho que o São Luís hoje tem muita coisa. Igual eu falo, é um São Luís antes e depois dos Taticos aí. Então ele acabou que essa questão de eu ter ficado na oposição me credenciou muito. Então eu acabei me destacando bastante. Mas eu me perdi muito politicamente, porque eu perdi meu pai nesse período, nesse primeiro mandato meu também. Com 2 anos de vereador, eu perdi meu pai, que era a pessoa que me guiava, que realmente dava conta de dar norte em mim, porque eu era muito jovem, muito audacioso, e muito ambicioso, e muito vaidoso, então várias coisas que me perturbavam. Então quando eu perdi meu pai, minha mãe não dava conta de ter o controle. Mas eu tinha uma grande habilidade, graças a Deus consegui chegar até aqui. Né? Mas foi erros e acertos aí nesse muitos caso, erros, né? muitos erros. E o maior acerto? Qual que, se você pudesse falar em uma frase ou em uma circunstância assim, olha, isso aqui eu tenho orgulho de ter feito. Dentro da política? Dentro da política. Sempre nesse momento que você começou até hoje. Cara, se eu morrer hoje, tal coisa eu fiz. Se eu falar assim, dentro da política hoje, foram várias coisas que eu acertei, mas uma coisa que me deu um discernimento dentro da política foi o meu casamento. Eu acho que isso aí me deu tem que dar uma guinada aqui. Então isso aí começou a ponderar mais. Eu digo assim, do ponto de vista, olha, você tá vendo aqui no hospital, eu fui aqui. Ah, tá. Tá vendo aquela creche? Não, isso aí... Alguma coisa você tem algum, faz aqui, ativamente. Quando eu comecei na vereança, eu pude participar de como vereador, eu pude participar de várias ações dentro da prefeitura, porque eu sempre fui um vereador de destaque. Desde o meu primeiro mandato, porque eu comecei muito jovem, porque eu tinha uma boa relação com todas as pessoas da cidade, eu conversava com todos, então eu tinha uma penetração muito forte. Então, todas as ações principais da cidade, por exemplo, no meu primeiro mandato, até fiz alguns que a gente está lembrando, no meu primeiro mandato, São Luís não tinha, daquela rotatória do Poço Farol até a faculdade, não tinha asfalto, era de chão. Eu estava na faculdade da época que eu era vereador, então, quando eu ganhei para vereador, a primeira coisa que a gente fez foi tirar as fotos ali, foi um projeto meu, de fazer a continuidade da Hermógenes Coelho, na época do prefeito Marisa. Depois foi outra luta, você está hoje no Hospital Vital. O Hospital Vital, ele foi feito na época com a doutora Lidiane, que era a esposa do Dr. Daime, que ela começou esse projeto de construir um hospital particular em São Luís, que foi uma coisa que ninguém acreditava. A Lidiane foi uma pessoa extremamente, que eu tenho que reconhecer na época, ela foi uma pessoa visionária na época dela, porque ela fez um projeto muito grande. E ela queria uma área para esse hospital. E a área que ela queria era no setor Serra Verde, que é onde é hoje lá. Só que tinha uma dificuldade grande da prefeitura. A prefeitura não acreditava nesse potencial. E eu fui um dos únicos vereadores, o único vereador que lutou e brigou para que ela tivesse essa área. E a gente conseguiu a doação da área. E foi na época que foi até uma situação, eu lembro muito bem no dia da reunião, estava o esposo da Marisa, o xerife, a Marisa, a Lidiane, o Dani, alguns médicos ela estava trazendo para acompanhar ela. E aí eu falei assim, pô, na época assim, tinha uma situação aqui política, né? Pô, xerife, aí, essa é a questão, cara. Todo mundo fala que você é um atraso para São Luís. Como é que é fazer o investimento? É só doar a área. Se ela não conseguir, ela vai perder. Vamos doar a área para ela. E foi uma situação, foi uma palavra crucial naquele momento. Quando eu dei aquela palavra ali,
Pô, deu um choque em todo mundo, e todo mundo falou, é mesmo, vamos mais isso aqui. Essa labuta dela já estava grande, já tinha muito tempo que ela estava tentando fazer isso acontecer, mas não estava conseguindo apoio. E aí, quando aquilo aconteceu, cara, ela ficou extremamente grato, nossa, muito obrigado. Então, assim, isso foi um momento importante, porque eu me senti muito bem. Útil, né? Útil, sua função. Né? E daí, cara, aí depois veio o mandato da Marisa, aí depois veio o outro prefeito que eu participei, foi do Sandoval da Mata, aí quando ele foi prefeito, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, os 2 mandatos, os 4 anos. E essa articulação para ser presidente, parece que assim, o cara ganha para vereador, e aí é uma outra luta para poder... Por quê? O que difere tanto? Por que o povo quer tanto ser presidente? Você vê que eu não entendo muita coisa, eu estou perguntando. Mas é a mesma coisa do cara quando quer ser o diretor-geral do hospital. É o status, né? Porque você tá ali, você comanda. Você tem a caneta mais na mão. Isso, você tem habilidade. E você tem assim, você é o contato direto com o prefeito, você é o contato direto que representa os vereadores, né? Tem mais liberdade. Isso, então tudo isso aí pesa. O salário não melhora. Não melhora, é o mesmo todo, mas o status melhora. Entendi. O poder de você tem um orçamento na mão também, você pode conduzir mais, você pode, né? Você tem um trabalho, não, pode contratar uma empresa, você pode não querer trabalhar com isso aqui, então você tem um poder a mais do que os outros. E aí que é o problema, porque todos são iguais, todos foram eleitos vereadores, desde o que teve 200 votos ao que teve 1000 votos. Ele entrou na Câmara, é a mesma coisa, esquece a votação. E essa história de lá todo mundo vai se corrompendo, ou existe não, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. É outra curiosidade pessoal, assim, Doutor, igual eu falo. Porque às vezes você fala assim, eu jamais me corrompo. Não, em todo se você lugar tá na casa dela, talvez o cara... Tem os corruptíveis, tem os que não incorruptíveis, tem os que se corrompem, tem os que gostam de manipular os outros, tem os que gostam de ser mais covarde, tem os que gostam de aparecer mais. Sempre tem isso aí. Isso faz parte. E uma coisa que eu aprendi muito com meu pai é saber lidar com gente. Cara, isso aí é uma coisa que eu comecei a andar muito cedo com ele. Meu pai é um cara que andava com os caras mais ricos da cidade, é os caras mais pobres da cidade, mas sempre foi um cara pobre. Nós sempre somos uma família muito simples e humilde. Sempre muito trabalhador, meu pai. Então, aquilo ali que foi essencial para mim aprender. O jeito que ele tratava o rico era do jeito que ele tratava o cara que trabalhava com ele. Então, sempre foi a mesma coisa. Então, isso aí me deu condições de conversar com o rico, conversar com o pobre do mesmo jeito. Então, por que eu conseguia ser presidente? Eu fui presidente 4 vezes da Câmara. Por que eu sempre conseguia? Porque eu sabia com o vereador era o perfil dele, eu sabia que o outro era o perfil dele, o outro era o perfil dele, então cada um, eu sabia conversar. E eles se sentiam habilidade. Então assim, eu acabava sendo, não, vamos pôr o Bruno aqui, que os caras se sentiam bem. Não, vamos pôr o Bruno aqui, por quê? Porque eu respeitava o cara do jeito que ele era, eu respeitava o jeito que ele era. Eu sabia o dia que ele gostava de ser tratado, eu sabia que o jeito que ele não gostava que falasse com ele. Então aquilo ali foi me colocando na situação mais habilidosa. Eu tinha essa habilidade com cada um. Porque o ser humano é muito, muito delicado. Cada ser humano é um jeito de ser. E trouxe benefícios para a cidade, porque você fez muitas alianças e conseguiu bons resultados. Com certeza, com certeza. Isso aí. Ô Bruno, mas e o seu erro? Cara, eu errei nisso aqui e Cara, se eu for contar fica à vontade para colocar. Não, mas é sempre aquele maior. Isso. Cara, eu errei várias vezes. O meu erro foi nunca ter acreditado em mim mesmo. Nunca ter investido em mim mesmo. Nunca ter parado para reconhecer o que eu era na política. E esse é um erro que eu tinha e que minha mãe sempre me mostrava. Você faz demais para os outros e não faz para você. Você não se valoriza naquilo. E hoje minha mulher fala muito isso para mim também. Então esse foi o meu maior erro. Eu sempre tinha que ter acreditado mais em mim, confiado mais em mim. Eu deixei muito isso passar. Isso me fez perder várias oportunidades. Entendi. Naquela situação da câmera fotográfica, né? Estamos aí no assunto da Câmara, né? Pediram para eu te perguntar se você está elegível, né? Eu já sei que você está, mas eu queria que você discorresse um pouco desse assunto, como que foi que aconteceu, como chegou naquele ponto, como teve aquele resultado. É igual eu falo, quando você está na vida pública, você está exposto a vários tipos de situações, né? Então, eu era um cara muito visto, era um cara muito ali, então você acaba sendo muito alvo. Então você acaba sendo alvo de várias pessoas que querem te tirar ali porque você está tomando o espaço de alguém. Então, quando aconteceu a situação, foi uma situação de perseguição política. Na época tinha pessoas aí que faziam maldade mesmo
para tirar o sangue da pessoa, né? Então uma coisa que eu fui muito na política em São Luís foi perseguido. Porque eu comecei muito jovem, eu tive sucesso muito jovem, eu tive a habilidade de sair das situações, dessas tramóias com muita habilidade. Então Deus sempre me honrou, sempre me protegeu, sempre fui muito, muito abençoado por isso. Mas essa situação foi uma questão que eu tive que responder um processo, o pessoal armaram a situação que eu tinha me beneficiado com a Câmara e tal, e criaram todo o enredo. Eu tinha ficado, na época, contra o pessoal do Tati, que um pessoal entrou, não, vamos tirar, e vou colocar, e o cara... Aí um vereador conseguiu ser eleito presidente da Câmara, falou, 3 meses eu vou caçar o Bruno, e aí virou um rolo danado em cima disso e tal, e consegui, graças a Deus, provar na justiça que foi uma armação, respondi um processo, que isso me causou muito dano à minha imagem, à minha moral, e graças a Deus, né, eu consegui desenrolar isso e sair, e estou aí hoje superado, preparado, calejado e elegível e preparado para missões maiores aí que a sociedade vai confiar. Se o cidadão ali for analisar, né, foram 4 vezes que você foi presidente da Câmara. Então foi uma situação de uma câmera fotográfica de R$ 1.600, que eu acho que eu li o processo. R$ 1.600. Quem se corromperia por tão pouco? Então, assim, e na época, cara, muita coisa que eu tenho uma facilidade muito grande. Eu não dou conta de sentir raiva dos outros, não dou conta de ficar magoado. Isso aí, para mim, passou. Eu vejo as pessoas que tentaram me colocar nesse ninho aí, nesse laço do passarinheiro aí. Mas, laço do passarinheiro. Inclusive, eu acho que até hoje você ainda tem, né, essa perseguição, porque em novembro do ano passado foi quando saiu a condenação e um político me mandou. Eu não vou falar, porque eu nunca falo minhas fontes, mas foi justamente um político que falou, olha aqui, ó, você viu que o Bruno Lampião foi condenado? E assim, e não houve condenação. O que houve foi uma sentença, foi dada para fazer acho que é uma espécie de uma coisa assim que quer, porque não tem condenação. Porque se fosse condenado, eu não poderia estar inelegível. Eu não sei como é que foi. Essa questão que quem cuida mais é os advogados, eu nem vejo. Sabe, tá beleza? Tá tudo certo, vamos votar. O pedido de quem? Do Ministério Público, né, que foi que recebeu a denúncia anônima e tudo mais, foi que você se tornasse inelegível. O plano era que você não pudesse se eleger novamente. Eu lembro que aí o advogado entrou com a ação, falou, você é uma coisa irrelevante, deixar inelegível um vereador, o cara que já está aqui, está assado. Justamente ele embasou na defesa em questão do tempo de político, o tempo que está ali. Aí o juiz pegou, não, então tira as condenações, tira tudo e vamos aplicar uma multa para você aqui e acabar com essa fadiga. Acho que foi mais ou menos uma coisa nesse sentido. Basicamente isso mesmo. É isso aí que aconteceu. E o que o Bruno Lampião tem de diferente para oferecer para São Luís? Cara, eu vou fazer isso aqui, eu gostaria de ser prefeito, porque eu tenho uma pegada tal entende, assim? Porque quando você se propõe a fazer alguma coisa, você fala, pô, eu acredito que comigo a coisa vai ser diferente nisso, que os outros não têm. Que normalmente a gente chama. O que você tem de diferente nesse sentido? Doutor Gilson, uma coisa que eu vejo, que eu aprendi na política, a política ela é feita de conhecimento. Por exemplo, o Major hoje aqui, ele hoje intitulou um dos melhores prefeitos de São Luís. Mas eu participei do primeiro mandato dele. As 2 eleições do Major eu fui contra. Mas nas 2 gestões eu fui parceiro dele. Uma das coisas que eu admiro do Major é que é um cara que ouve. Nos outros prefeitos que eu participei assiduamente, que foram do meu lado, que estavam junto, eu não tinha um espaço para mim ser ouvido. Eu tinha espaço para... Eu era um cara, era um peão, era um cara que fazia tudo, mas a hora que eu ia falar, não, que nós já está definido. Resolvi, agora eu deixei, vou tocar o barco. O Major sempre é aquele cara que sempre me ouviu. Vai ser prefeito? Assim, assado. Eu não vou pensar. Eu ia voltar. Então, assim, uma das coisas que me mostrou que eu estou preparado, que eu tenho qualidades diferenciadas dos demais, é o conhecimento que eu tenho político da minha cidade, o conhecimento que eu tenho hoje dentro do estado de lideranças fortes que possam vir a somar com São Luís, é o conhecimento empresarial, comercial que eu adquiri ao longo desse tempo, que apesar de eu estar com 40 anos, mas já me relacionei com várias pessoas de grande importância, igual, por exemplo, a vinda da Érica para São Luís. Eu tive reunião em Blumenau,
em Blumenau, juntamente com o prefeito, com a equipe de secretário, a gente poder oferecer a cidade de São Luís com uma captação para a Avenida da Égua para cá. Participei assiduamente também da Avenida da Goiás para cá, da doação de terreno, tudo. Da APC do Brasil, até hoje o diretor da APC do Brasil, o Álvaro, é um amigo pessoal meu, que sempre vem para São Luís, vai na minha casa me ver, pergunta da minha esposa, pergunta dos meus filhos. Então, cara, você tem que ser o prefeito dessa cidade aqui, você tem um cara que conhece todos, tem habilidade no negócio. Então, assim, isso que me torna diferente. E eu tenho que de uma certa forma, reconhecer isso em mim, porque eu sempre tive, daquela parte que você estava falando assim, eu sempre fui um cara que foi um peão. Eu fui lá e fazia. Né? Mas eu não acreditava que eu tinha condições de estar ali. Então, eu quero mudar essa história na minha vida. Eu quero mudar eu quero adquirir toda a experiência que eu tive ao longo desses 20 anos de política, toda a experiência, toda a habilidade, todo o conhecimento, poder transformar isso nas melhores oportunidades que São Luís tem. Porque São Luís é uma excelente cidade. O senhor está vindo para cá, você viu o potencial que é esse aqui, mas precisa ser mais bem explorado, ser mais bem reconhecida. O que tem de potencial em São Luís que nós podemos explorar mais. O poder público tem que investir nisso. E para investir nisso é o quê? É contratar pessoas certas para nós ver o que são as potencialidades da nossa cidade e nós possamos explorar. Fazer alguma consideração? Bom, no âmbito ali do ensino, né, não somente das creches, não somente do ensino médio, mas em questão do ensino superior, que querendo ou não é um déficit. Né? Nós temos ali uma faculdade particular, nós temos ali a UEG, nós temos o Colégio Montes Belos, só que mesmo assim a população ela ainda não usa São Luís de Montes Belos como uma cidade para se formar e trabalhar dentro da cidade por talvez faltar oportunidade ali, ou então pelo curso. Eu vejo diferente, Luane. Eu vejo que 1000 graus. Eu vejo diferente, Luane. Eu vejo que São Luís é um polo universitário. Nós temos aqui faculdade em Brasília, né? O problema nosso é que nós passamos por uma pandemia. Isso aí deu uma desorganizada muito nas aulas presenciais. Por mais que tenha esse sistema de EAD, mas as aulas presenciais, que é a escola de verdade, que é aqui, você ir na escola, você ir na faculdade, você está presente naquele. Agora, São Luís, o que falta são as oportunidades de trabalho. Porque nós estamos soltando no mercado de 6 em 6 meses, tem formando saindo da faculdade. Pois é nesse ponto, pode concluir. Aí, por exemplo, nós vamos pegar no ensino médio. Eu tenho várias pessoas que mudam para São Luís, porque ele mora em Fazenda Nova, não tem escola particular com o filho dele. Ele tem uma condição financeira bacana, mas ele não tem uma escola particular, essas escolas são municipais. E vem de Firminópolis criou agora uma escola particular. E vem a Orilândia, vem estudar aqui particular, aqui na escola de ensino médio. Ele vem de Ivolândia, Moiporá, Turvânia, ele vem estudar em São Luís. Quando eu estudava na escola, vinha alunos da região toda para estudar aqui. Então, São Luís ele é um polo. Nós temos aqui, eu acho que 4 ou 5 escolas particulares, mais umas 11 municipais, mais estaduais. Então, assim, mais as faculdades, mais o EG. Então, assim, São Luís é um polo universitário. Mas o que nós precisamos é de emprego. E onde a gente vai usar isso? Empresa. Trazer empresa para cá para nós agregar a nossa mão de obra. Os nossos formandos não sabem ir embora. Mas, assim, opinião pessoal. Você não acha que as escolas técnicas, vamos dizer assim, teriam um espaço importante? Porque parece assim que hoje todo mundo quer virar doutor. Todo mundo quer fazer faculdade e de preferência de medicina. Eu tive recentemente... E assim, você não acha a gente está para... Você vai arrumar um pedreiro. Pedreiro, você não tem um pedreiro, você não tem um eletricista. Existe, eu tive recentemente... Os caras ganham bem mais do que um monte de gente com curso superior. Eu tive recentemente visitando, cara, na FIEG, eu acho. Eu fui com o pessoal, até o Valdir, que é diretor de CDF de São Luís, o Sandro Navel, que ele é o presidente, eles têm uma escola técnica, cara, supimpa, coisa diferenciada. E já está sendo aplicada essa escola técnica, eu não sei em qual cidade que é. Eu até entrei em contato com a secretária, a gente tentar trazer esse modelo para cá, porque o rapaz você vai entrar na escola ensino médio. Profissionalizante. Você já sai dali falando inglês. É uma escola extremamente empreendedora, para valorizar, para criar pessoas que vão trabalhar. Isso aí é fundamental, concordo plenamente. Tirar um pouco, sabe, essa mentalidade
de que, nossa, eu tenho... Eu já visitei a escola desse modelo, pessoas... e já existe modelo de escola, escolas públicas, a prefeitura que vai gerir ela. Só que está tendo uma situação, porque é o seguinte, o ensino médio é responsabilidade do município. Aí, quando você sai ali da quarta série, você já vai para o ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio é o Estado. Então, para o município assumir a responsabilidade do Estado, ele tem que assumir os professores, e o município não tem professor para o ensino médio, só fundamental. Aí, como é que faz? Aí a prefeitura tem que criar essa estrutura. Ela tem que criar a legislação, tem que criar a lei para poder ter o professor de ensino médio. Então, tem que se trabalhar assim. E esse município, eu esqueci o nome do município, eu vou lembrar aqui, vou te falar. Ele já está trabalhando nisso, só que no meio do caminho que a escola funcionando tudo, veio um problema administrativo. O Tribunal de Contas questionou essa despesa desse município. Esqueci o nome do município, ele é um município pequeno aqui no nosso estado, mas ele é muito rico, porque o município produz minério. Então, é tipo, mas não é de Quilândia, eu esqueci o nome da cidade. E é para aquela banda de lá. Então, assim, eu até conversei com a secretária, falei assim, Bruno, estamos passando por umas transformações aqui, deixa nós organizar mais, para você trazer o prefeito aqui, trazer a secretária de Educação, para eles conhecerem esse modelo. Eu já tive até com a secretária de Educação, a Fernanda, falei para ela dessa ideia, falou, não, Bruno, quer conhecer. Só que como eles tiveram essa demanda agora, nós demos uma segurada até eles resolver, porque a gente já quer mostrar, porque eles querem ser modelo nesse sentido. Por quê? Mas eles não têm problema com a despesa. Porque uma coisa de prefeitura, gerir recurso público, você tem que ter uma assessoria muito forte, tem que ter uma equipe muito coesa e muito antenada a esses detalhes, porque senão você embaraça. Então, eu sou do Mato Grosso, né? E no Mato Grosso eu sempre tive contato com os IEFs, que é justamente as escolas federais que você faz no ensino médio e você já sai lá pronto, com um curso técnico pronto para trabalhar. Porque o que eles querem? Eles querem implantar na mentalidade da criança esse ensino, desde o fundamental, o ensino médio, para ir para o grau. E tirar esse divisor. Se eu fosse político, eu iria criar uma circunstância assim, olha. Em todo mundo, você não precisa ter o curso superior para poder ganhar bem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A maioria não ganha. Justamente. Você não precisa ter curso superior para ter gabarito para nada. Você tem que ter determinação de vontade. Você não precisa. Então o menino já nasce, eu preciso. O pai às vezes assim faz tudo, vende tudo para formar o cara. Não vou falar o curso, qualquer curso vem na sua mente, coloca, tá aí, meu filho, agora você é doutor, toma aqui seu canudo. E ele não consegue ganhar R$2.000 por mês, não consegue. E a gente vê muito esse aqui, isso totalmente formou, mas pra que tá ali isso, batendo, cara? Mas aí entra também aqui a questão da valorização, né, do ensino. Porque eu, pelo menos, eu cresci, meus pais sempre falaram que o ensino ali, a escola, era uma alavanca para um futuro sólido, para um futuro promissor. E aqui, quando você sai, por exemplo, do Mato Grosso, que eu morava em uma cidade de 150 mil habitantes, ok. Mas Alta Floresta, que é 30 e poucos mil habitantes, ali também já era outro patamar. Quem tinha o diploma ali era pessoas que iam conseguir um serviço dentro da prefeitura, um serviço no CDL, um serviço ali dentro da OAB. Então sempre teve muita campanha envolvendo tanto os cursos que a faculdade promovia para áreas bem remuneradas para quem possuía o diploma. E aqui, quando eu cheguei, foi até um baque. Porque eu cheguei para fazer arquitetura e me formar, terminar o meu curso para, né, me formar, e eu percebi que aqui a própria prefeitura não exigia a planta baixa, não exigia ir lá na prefeitura e regularizar a obra, já corta uma parte do profissional ali de engenharia e de arquitetura. Agora parece que ano passado eles regularizaram. Está regularizando. Igual o Tati falando, por exemplo, São Luís, cara, é muito jovem. Eu tenho 3 empresas em Rio Verde, Jataí e Mineiro. São cidades mais velhas que São Luís. Rapaz, a prefeitura está muito mais evoluída, questão de sistema, né, de regularização, de agilidade. Aqui você vai muito à prefeitura para resolver problemas. Lá você faz tudo online. Entendeu? É diferente. Então, assim, mas São Luís melhorou bastante, vem melhorando bastante. Principalmente nessa área, porque tem que melhorar essa evolução. Então, essa gestão tem que ter. Então, eu acredito que é pela pouca idade. Quando eu entrei na prefeitura, sabe como é que funcionava o setor de arrecadação, doutor? Tinha um balcão, tinha um cofre, ia dar perto daquele ar-condicionado, um cofre alto. Aí você ia lá pagar o IPTU. Você dava o dinheiro para a prefeitura,
funcionário da prefeitura pegar, põe dinheiro no colo, fechava. Aí você não vou pagar com cheque, então um cheque na prefeitura. O setor de arrecadação estava ali, cara. Meu Deus. 20 anos atrás. Olha aí pra você ver. Aí quando aí, na época esse prefeito pegou aqui aquele governo de mim, não, para acabar assim. Aí começou a criar os boletos. Aí começou, não. Aí e a secretária lá falou, não, pegar um. Não, eu estou precisando de um dinheiro pensado, vou dar um cheque para aqui, vai ser. Cara, era um balcão de negócio. Então assim, mas era normal, não tinha. O sistema no Estado também não dava conta de acompanhar. O Estado também evoluiu, o Estado de Goiás também evoluiu nisso aí. E eu acredito que quem muito evoluiu no Estado foi na época da gestão do Marconi. Ele trouxe essa evolução para o Estado, essa digitalização, informatizou. Então, igual fala em questão de corrupção no Brasil. Cara, cada dia vai ficar mais difícil a pessoa que está na política querer fazer corrupção. Porque o sistema é bem travado. Depois daquele mensalão, o sistema está travado, acabou o roubar hoje, vai se rodar. Tá bom, então isso é de direita ou da esquerda? Direito. Ponto. Então, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Bolsonaro. Ok. Não sou bolsonarista. Não, tudo bem, mas direito. Eu sou direito. Ó, eu gosto de gente que fala reto. Que você já não tem que, eu vou, e tal. E qual que vai ser, partindo a gente pro final aqui? Peraí. Eu sou armamentista. Sou armamentista. Armamentista. Sou Você tem seu revólver na sua casa? Preciso. Vai. Então vamos. O que Totalmente armamentista. O que nessa situação é não ser bolsonarista, você quis dizer? Cara, eu acho que não tem que ser bolsonarista, não tem que ser Lula, não tem que ter paixão em candidato. Entendeu? Eu acho que candidato, eu acho que as pessoas não têm que se invocar em Bruno Lampião. Eu só estou passando. Aquele dia vai ser o Gil, aquele dia vai ser a Lohane, aquele dia vai ser outro. Então, esse negócio de ideologia, de Bolsonaro, de Lula, isso é besteira. A pessoa tem que ter uma linha. Você falou direito, é mais no sentido de ser conservador. Família. Eu acredito na família. Etc. Entendeu? Por mais que pode se questionar muito, mas eu acho que tem que ser o princípio de criação. A gente tem que ter esse princípio. Não tem que você querer, vou criar meu ser aberto aqui. Não existe isso. A gente tem que ter um princípio. Entendi. Tem que ter. Tem que pautar Deus, família, isso aí tem que ter. Hoje também, comumente eu vou muito na assistência social para pegar aquela lista para poder contribuir com aquelas pessoas que elas procuram assistência social, né? E todas as visitas que você faz, você percebe que nós não temos ali uma família estruturada, um planejamento familiar, uma família que, por exemplo, não tem como uma criança ter um futuro promissor, sendo que os pais são eleitos na cuca, não conseguem se manter, não conseguem manter o filho na escola. Então realmente... Cara, e uma criança que sai desse meio e tem sucesso, tem que se respeitar, cara. Exatamente. Mas é porque ela teve visão em alguma outra pessoa, no patrão dela, num colega. Onde ela pegou a visão, cara, eu não quero isso aqui, eu quero esse caminho. Mas é muito fácil ela se perder nesse meio. Demais. É por isso que muitos perdem, mas poucos seguem o caminho. Porque, mas teve um exemplo. O exemplo justamente da família, né? De construir algo sólido dentro de casa para que seu filho consiga seguir naquele caminho que você ensinou. Esses dias eu fiz o último podcast, o tema era assim, o anterior da Lohane. Como superar a desgraça do divórcio. Por quê? Não tem outra palavra, né? Então, assim, não vou contar a minha história de novo, já foi contada, depois você assiste lá. Vou seguir lá. Então, assim, cara, porque as coisas estão destruindo e desmoronando. As pessoas estão se trocando, não estou gostando, não tá, e aí sobra para os filhos e para a sociedade. Né? Isso é uma coisa que eu acho importante a gente colocar. Mas partindo para os finalmente, a gente vai ter outros momentos. Espero que você volte aqui, a gente vai ainda ter uma caminhada grande, né, até o final lá. Antes de encerrar, né, é um assunto também muito importante envolvendo a família também, envolvendo essa situação familiar, em relação à delegacia da mulher, né, que é também um dos principais motivos ali das famílias se corromperem. A criança já cresce vendo a mulher apanhando ali, já muda aquela cabecinha da criança de considerar aquilo normal, ela vai acabar repetindo isso no futuro. E eu vejo que você tem tentado há muito tempo trazer a delegacia da mulher para cá, e o que está dando errado? Burocracia mesmo, mas assim, eu encontrei um grande apoio, né, na administração,
na pessoa do prefeito em questão disso. O Estado ele é um pouco engessado. Igual eu falo, o governo ele não age, ele reage. Então a gente tem que provocar para ter a reação dele. E aí quando a gente tivemos a visita com o secretário de Segurança, juntamente com o deputado Charles Bento, que é o deputado que representa a nossa cidade, com o prefeito, com a equipe de vereadores, com o grupo de vereadores, e ali o secretário colocou as dificuldades do Estado. E o prefeito prontificou a sanar todas elas, que é o local, o do aluguel, pode escolher a casa ou o espaço que precisa. Estrutura física, de montagem, tudo a prefeitura disponibilizou. Até pagamento de salário de servidores, a prefeitura colocou à disposição. Então, eu acredito que até o mês que vem o secretário vai estar visitando São Luís, nós vamos estar já apresentando esse local para ele e vai estar instalando a delegacia da mulher em São Luís. Primeiramente, vai começar uma situação que o delegado de Iporá vai estar atendendo aqui pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Isso já é certo. Isso já é certo. Olha só. Então ele já vai estar atendendo aqui para suprir essa demanda. Mas enquanto o Estado vai se organizar, porque demanda de lei, demanda de aprovação em assembleia, tem toda a parte burocrática. Mas o secretário colocou isso à disposição, o prefeito vai arcar com todas as demandas financeiras para poder isso acontecer. Então vai ser uma coisa abençoada que vai dar certo e está bem encaminhada. Muito bem encaminhada. Graças a Deus. Glória a Deus. É uma luta a mais que a gente vai colocar na história nossa aqui em São Luís. E falando nas suas lutas também, esse ano você já também apresentou um projeto da ciclovia. Eu estou estudando você. Estude, faça esse favor. Você apresentou um projeto ali da ciclovia, né? Para o ciclista conseguir andar. Porque é o seguinte, ali na GO, doutor, não sei se você sabe ali, onde vai para assim no Monte Dessa, na GO 64, é uma baixada grande, cara, aquele vai virar uma avenida em São Luís, que já está loteando todo lado ali. A outra parte da avenida também, no fundo do Latim, está para ser loteada. Então aquela avenida vai se tornar uma avenida de São Luís. Então a gente levei o prefeito lá, mostrei para ele o movimento que é aquilo ali, porque ali é uma classe trabalhadora muito grande que transita ali. De bicicleta, e à noite, é um perigo, você vê o bicicleta tem sempre. Eu já tive um funcionário que acidentou ali, né, na porta do laticínio ali, a gente tivemos que ir lá com dinheiro. Então, é a iluminação e a criação da ciclovia. Que a pessoa iluminação é o mais importante. Mais importante. Nossa. Porque aí a pessoa pode ir de bicicleta, a pé, mas ele tem um espaço reservado, destinado a ele, que vai dar mais segurança. Aí você voltar da sua casa cansado, 6, 7 horas da noite. E com medo ainda de acontecer alguma coisa. Aconteceu uma desgraça. Nossa, é muito sofrido. E o outro projeto também, ali entrando no comércio, né? Na Ilha do Chafariz. Pois é, olha pra você ver. O que aconteceu a minha ideia ali? Quando eu fiquei sabendo, a prefeitura estava trabalhando, falta de visão. A ilha lá era uma ilha muito larga. É uma ilha muito larga. E aí tem uns comércios, espetinho, de bares ali, restaurante. O pessoal queria. Aí a prefeitura foi e colocou proibido de estacionar na ilha. Aí o pessoal, mas agora dificultou para nós poder, que o comércio meu ficou ruim, que agora não tem onde estacionar para estar reclamando. E estacionava-se dos dois lados e a rua era estreita. Aí o prefeitura colocou, melhorou o tráfego. Mas aí os comerciantes reclamaram. Aí a prefeitura, então vamos estreitar aqui. Vamos diminuir aqui, que vai caber um carro aqui e vai arrumar. Aí peguei o prefeito de ir na casa dele, mas vamos ali, vou te mostrar uma ideia. Porque se vocês estão querendo estreitar isso aqui, cara. Cara, nós temos verde isso aqui. Vamos calçar isso aqui. Estreitar seria diminuir a ilha. Diminuir a ilha, para aumentar o asfalto, para melhorar o estacionamento. Estava preocupado em bocar. Porque aqui em São Luís o costume do cara é estacionar na porta do comércio que vai. E deixar, só desce o carro e ficar com a porta aberta. Você vai buscar o menino na escola e para lá, tem 30 carros. Quando o menino não sair, eu estou esperando o Reis, né? Você passa aqui na Avenida Morte Coelho de 7h30, 8 horas, quando o comércio está aberto. A avenida já está cheia de carros de funcionários. Exatamente. Aí você viu a cagada antes e falou, não, peraí. Aí eu falei, prefeito, vamos estreitar aqui, cara, vamos fazer isso. Nossa, cara, vou ter que começar a andar a pé. A gente vai para a cidade turística, você anda a pé o dia inteiro, você vai comer, vai para o hotel a pé, você vai para a pé. Vamos andar a pé aqui, isso é bonito, vamos passear, ué. Estaciona mais longe um pouquinho aqui, vem aqui comer, vai. Depois de você comer, vai dar uma digestão, vai dar uma caminhadinha. Respira um pouco. Aí ele gostou da ideia. Falei, pai, você vai ver Ricardo Paes, é bonita, ali tem um espaço de uma caminhada. O cara quer pôr umas mesas bonitas aqui, decorativas. A cidade vai ficar bonita. Você vai ficar. Você vai ver um já é um ponto que o pessoal já está usando. E vai virar um centro gastronômico aqui. Está concentrando mesmo. Tá demais, Aí eles queriam tirar o pit dog de lá. Eu falei, pai, deixa esse pit dog, faz parte da história de São Luís. Eu desde pequenininho, eu fiz pit dog aqui. Esse dia eu tô perdido. Cadê meu pit dog?
Aquela chapa de 30 anos ali, já fritando. Não dá pra tirar aquilo ali. Não, Tem jeito. A gordurinha que tem. Eu levei pra ele, rapaz, porque eu não tinha pensado. Ele falou, então vamos colocar, cara, vamos fazer, acho que vai ficar bacana. Ele, não, boa ideia, vamos executar. Chamei os moradores, aí falou, ó, conversa com o pessoal então, porque eles queriam que estreitasse. Chamei todos os proprietários, conversei, passei ideia nova, não tinha pensado, muito bom, vamos fazer. Acho que vai acabar. Aí, no caso, o plano ali é qual que é a revitalização? A prefeitura vai elaborar o projeto, que cabe a ela, né? Tem a Exato. parte de engenharia e arquitetura. Eles vão elaborar o projeto, e a gente vai pegar, vai sentar com os moradores, vão apresentar para eles, e aí eles vão aprovar o nome. Aí é top, hein? Tá bacana. Não, top demais. Que tem que ter. Eu acho que o poder público tem que fazer o que o povo quer. Exatamente. Não adianta fazer o que eu quero. Ah, eu quero fazer um polo industrial e tal. Mas vamos fazer uma pesquisa, ver se vocês querem um polo ou vocês querem outra coisa. Então, Essa campo de futebol. comunicação é muito importante. Ah, então campo de futebol, que não gosta de ver o jogo. Isso é o campo, velho. O pessoal reclama quando eles não têm essa participação, né? Vários assuntos aí que foi decidido e não comentaram com a população. Por isso que é importante, o poder público tem que trabalhar com informação. Informação é o quê? Pesquisa. Você tem que saber o que as pessoas querem. Igual o senhor tem na clínica lá, você tem caixinha de sugestão. O que esse povo está querendo? Desce a ripa. Estou esperando há muito tempo esse médico. Esses dias no Mil Grau, está demorando muito no regional. E no particular também. Mas eu acho que o particular demora mais que o regional. Está demorando mais, rapaz. O particular Tá demora tudo mais. complicado. Eu engoli assim. Porque é o seguinte, o particular, querendo ou não, a demanda é menor que o público. Exatamente. O público é muito maior. E o público é muito mais rochado, porque os caras já sabem que vai ser. Então o cara tem que pôr marcha no trem dele. E o público ele já tem na consciência. Se eu estou pagando, eu quero um trabalho de excelência. Independente se é saúde ou não, principalmente a saúde. Né? Eles procuram ali a excelência, né? Está encontrando. Excelência hard. Né, meu amigo? Melhor nível que tem. Quer fazer alguma consideração final? Cara, eu tô. Nós vamos tocar o barco muito. O João tá tranquilo. O João é bravo, o João está fazendo caída para mim. E eu estou muito tranquilo, estou adorando. Qual vai ser a bandeira que você vai levar? Porque assim, nós somos genéricos e generalistas nas considerações, eu acho que é por aí. Só não coloca seu pote de ouro aí para ninguém roubar de você antes. Porque a política é maravilhosa. É, porque assim, o que você vai falar, cara, isso aqui é o que eu vou fazer. Ou vai ser esse negócio, olha, tá aqui e eu vou trabalhar para você. Cara, eu acho que a gente tem que trabalhar, porque política é feita de grupos. A gente tem que formar time. Quando eu decidi colocar meu nome à disposição, né, para as próximas eleições ao cargo de prefeito, eu deixei bem claro que a minha esposa, chamei ela, ó, pensando, acho que está na hora, com 5 mandatos já, eu acho que eu posso produzir mais no executivo do que no legislativo. Só tenho a agradecer o tempo que tive aqui, eu acho que agora eu tenho que não dar mais, acho que já não está saciando mais o meu anseio, a minha vontade, eu quero dar um passo maior. Então isso aí tem que se construir. Primeiro eu tenho que construir um grupo, que não é fácil. Nesse início eu tenho que me apresentar. O que dá força a esse grupo, o que dá força de construir esse grupo, é a força que a sociedade vai me colocar. Então eu tenho que me mostrar para a sociedade que eu estou preparado para esse cargo. A sociedade tem que ver em mim esse preparo. Mas não, Bruno, acho que o Bruno, rapaz, não sabia que o Bruno era assim, não tinha posto reparo nele. Achar que era só um vereadorzinho ali, nem dá moral para esse cara, não achava. Esse cara se achava demais da conta. Então, assim, eu tenho que quebrar essa barreira, eu tenho que quebrar esse paradigma. Eu tenho que me aproximar da sociedade. Por isso que eu não posso perder oportunidades como essa aqui. É um momento, é um meio de comunicação de me colocar ali. De chegar a minha imagem a pessoas que só ouviam falar do Bruno aqui. Exatamente. Então, eu quero me apresentar. E ao me apresentar, eu vou começar a ouvir essas pessoas. Eu vou começar a elaborar o que eles anseiam. O que a sociedade espera de um próximo prefeito? O que a gente pode fazer? O que a prefeitura está preparada para colocar à disposição da sociedade? Então, é isso que eu quero me antenar. Eu quero ter essa participação sempre com a sociedade. E, com certeza, eu vou me associar a outros grupos políticos. E o que esses grupos também esperam? Porque eu tenho que comungar dessa ideia deles com a minha também. A gente tem que, porque eles também têm um grupo deles. Então, eles também têm que eu tenho que ser democrático e ouvir o que eles têm a colocar na mesa aqui para a gente poder dar início a esse projeto. Então, esse é o meu ideal. É ser bem democrático, estar ouvindo, estar aberto e me colocar à disposição. Porque eu sempre falo para minha esposa, você quer viver a vida pública, você tem que então servir. Última colocação da minha parte.
E aonde A Lohane tem colocação até... aonde que entra Deus nessa equação sua e política aí da sua vida? Cara, esse ano é um ano que eu quero fazer um compromisso cada vez maior com Deus, cara. Esse ano eu chamei, né, eu estou chamando essa responsabilidade para mim. Às vezes, eu toquei muita coisa sem colocar na presença dele. Então, esse ano eu quero estar mais na presença dele, eu quero estar mais centrado nisso, porque eu acho que isso é importante, porque não adianta, cara. Eu já quebrei muita cara, eu já errei muito, por achar que eu faço aqui, eu dou conta de fazer, eu dou conta de resolver, eu dou conta de fazer. Então, assim, cara, eu tenho que calmar. Quem tem que trabalhar é ele, ele tem que me colocar à disposição. E ele vai fazer as coisas agir, se for da vontade dele. A primeira coisa que eu coloquei foi na presença de Deus. Se esse projeto for da vontade dele, vai acontecer. Eu estou me colocando à disposição. Vou fazer a minha parte, de correr atrás, de mostrar. Né? Hora que vier um obstáculo, eu vou respeitar ele. Não vou mais derrubar ele, não vou derrubar o muro. Eu vou respeitar ele, eu vou ver o que é que Deus está falando comigo ali, porque aqui está acontecendo à toa. Antes eu nem perdi tempo. Vamos cabeça que vamos resolver isso aí, né? Pare um pouquinho, alguma coisa vai dar errado, mexer nisso aqui. Deixa eu pensar, por que isso apareceu? Não apareceu porque você vê que as autoridades são constituídas por Deus. Justamente. Então, as autoridades que você já é no legislativo, se for da vontade de Deus, vai ser no executivo, veio dele. Então, assim, eu penso dessa forma, que começa lá e se eu quero uma coisa maior, se eu quero responsabilidade maior, então eu tenho que dar um passo com mais segurança. E eu tenho que ter um respaldo muito maior. E vem de lá, vem de cima. Então, eu creio nisso e vou me estabelecer dentro disso, nesse princípio. E aceitar a vontade dele, né? Amém. Vem sim. Você não sabe qual é que vai mostrar. Isso. Ele mostra. Tem mais alguma bomba pra soltar ou tá Não, tudo nós certo? temos que ir embora hoje, mas vamos ter Deus mais te oportunidades aí pra gente conversar. A Miguel foi tranquila, cara. Não, eu também achei. Não, eu achei essa Miguel. Ela colocou na rede social dela, postou todo mundo lá, você vai lá na Miguel, você não sei o que, como é que vai ser isso? Cuidado Eu falei, cara, eu tô com colete, já foi com colete, já me organizei pra mim poder chegar lá. Não, mas é porque realmente as pessoas elas têm medo de mim, eu não entendo por quê, eu sou muito tranquila. Né? Mas eu cobro. Mas tem medo da sua digitação. Meu dedo. Dos dedos que é o problema, né? Mas eu sou um reflexo do que as pessoas conversam comigo. Né? Eu converso com 300, 400 pessoas por dia. Então eu estou o tempo todo ali sabendo das necessidades definitivamente das pessoas. Então quando eu chego na oportunidade de falar com um político, eu venho trazendo um embargo aí de pessoas que já vêm reclamando há muito tempo, querendo uma solução ali. Né? Tudo é eu nessa casa, mas não é eu, é quem vota em vocês, né? É quem vai estar ali decidindo. Eu não faço um verão sozinho. Mas assim, Lohane, uma coisa que você conquistou, isso aí é uma conquista, né? Você tem que reconhecer. Você conquistou uma ascensão muito grande desse meio social de São Luís nas redes sociais. Então, a pessoa, antigamente tinha em São Luís, ela vai do povo Edivaldo. Eu vou chamar o Edivaldo, vou chamar o Migral. Então, assim... Exatamente. Vai desmaiar o menino. Então, assim, parabéns, viu, pela sua coragem, porque a gente vê, às vezes, uns embates pesados, né, que a gente tem aí, não é fácil. Não. Né? Assim como eu já fui perseguido com processo, com muita coisa, eu tenho certeza que você também passa por situações semelhantes. Entendeu? Então, assim, faz parte. Quando você coloca o seu nome em exposição, você se torna um alvo. Exatamente. E esse alvo todo mundo quer acertar na mosca. Então, a gente tem que ter habilidade, tem que ter a proteção divina, tem que ter a serenidade e o discernimento para poder... Porque faz parte do jogo. Eu sempre falo com minha esposa. Então, ela fica pé da vida com algumas situações, com algumas pessoas. Eu falei, cara, ele está no direito dele, ele tem que jogar pedra mesmo, ele tem que falar, ele tem que criticar, porque ele quer estar aqui. E eu sou um obstáculo, então é um concorrente, mas temos que ser democrático e respeitoso. Eu quero jogar limpo, eu não quero jogar sujo. Já jogaram sujo comigo, mas eu não quero participar disso. Eu quero participar de uma disputa justa, sem difamação, sem querer derrubar ninguém para mim poder me levantar. E quem vai me levantar vai ser Deus. E se for ele, meu irmão, vai ser Deus. Ninguém segura. Fechou. Ó, Perfeito. muito obrigado pela participação, prazer te conhecer. Você é uma fera mesmo. Fala bem mais. É uma potência, um perigo. Deus abençoe, que tudo certo, tá? Obrigado. Obrigado também.
Não, é juntos. nós. Muito Vamos obrigada pegar aí. isso. E é realmente, eu tenho sempre essa fé aí de manter Deus no controle. Porque enquanto a gente está ali colocando, como você disse, antes eu fazia esse negócio de eu vou passar por cima disso aqui. Hoje não, eu falo socorro, Deus. Deus! Então quando ele já me vem com uma resposta de vai tranquila, eu vou tranquila. A pessoa tenta flechar a gente, mas a gente desvia sem nem ver. Então é muito importante, tanto na política, que eu sei que é feio demais a política em si lá dentro mesmo. Eu sei que é complicado. E se Mas tiver é essencial. Se não tiver isso também essencial. é A política é complicado. essencial Né? na vida de todo mundo. Tudo gira em torno. Não, a política é a sociedade, a hierarquia da sociedade gira em torno da política, né? Mas que você continue aí tendo foco ali em Deus, que vai dar tudo certo, como Jesus. Obrigado. É nóis. Gente, obrigado. Valeu, Parabéns gente. pelo programa de vocês. Valeu, cara. Excelente. E quer estar mais aí nesse negócio. Tamo junto. Vamos primeiro. Inesquecível. Você gostou? Bom pra você? Emocionado. Foi bom pra mim também. Obrigado, meu cara.